Muito bem, começando o nosso linha de passe com o Flamengo classificado. Eu já sabia porque a classificação já tinha acontecido na rodada passada. O Flamengo passou em primeiro lugar. Vai ter jogo contra o Bayern de Munique. Só se fala nisso agora, né? Primeiro o Palmeiras e Botafogo e o Flamengo e Bayern de Munique. 2 confrontos espetaculares envolvendo as 3 equipes brasileiras classificadas até o momento. É bom saber, né? Os 3 brasileiros que fecharam a terceira rodada, os 3 estão classificados. Falta só o Fluminense confirmar sua classificação. Quem sabe amanhã, quem sabe em primeiro lugar, né? Fluminense passando. Há essa possibilidade, tem a questão do saldo de gols ali contra o Borussia. Rapaz, se o Flamengo fizer esse caminho aí, vai ser o maior campeão do mundo da história, né? Então, imagina, você tirar Bayern de Munique, depois provavelmente um PSG, o confronto do PSG contra o Miami, aí depois um Real Madrid ou Manchester City, chegar numa final. Só afinal, então Flamengo e Botafogo, é uma coisa completamente fora do eixo. E assim, sem dúvida nenhuma, não tem dúvida que vai ser o maior campeão do mundo da história, envolvendo aí os brasileiros, pode ter certeza. Paulo Calçade, Flamengo muito mexido hoje, mais a gente olhar... Esse é um jogo, não é pra gente olhar necessariamente o resultado, mas o que o Felipe Luiz nesse jogo dá de dica para o que vai ser o jogo contra o Bayern de Munique. Estou falando até de escalação, de jogadores que foram poupados, outros que jogaram. Acho que o olhar fica mais ou menos por aí, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos assiste. É legal que o Pedro pegou um pessimista. Né? Exatamente. Tem gente que está muito mais confiante. Daqui a pouco ele traz. Mas, cara, a gente tem que entender, quem chegou na última rodada precisando de pontos para ser o primeiro, ou de pontos por uma vaga, jogou de uma forma diferente. Quem chegou já com a primeira vaga garantida, né, o topo, que era o caso do Flamengo, e já chegou sabendo também o adversário. Talvez o adversário não é que tenha sido uma surpresa, porque a missão do treinador é olhar para as possibilidades. Ou era Benfica ou era Bayern de Munique. E veio o Bayern de Munique. Acho que veio o pior para o Flamengo. Sim. A surpresa é o Bayern não ter sido o primeiro, né? Né? A surpresa é o Bayern não ter sido o primeiro. Não ter sido o primeiro. Que poupou hoje também, né? Não, mas é claro. É isso. Não, mas negociou. Eles estão, sim, preocupadíssimos e assustados com a temperatura. Sim, exatamente. Né? É muito fácil falar da temperatura, mas jogar num tempo como esse que eles têm enfrentado, totalmente diferente. Então o treinador faz de tudo para poupar seus jogadores, para ter as melhores condições. Então vem Bayern de Munique, é um duelo muito mais pesado, um duelo muito mais perigoso, sem dúvida alguma. Não dá para dizer o Flamengo não vai passar ou vai passar com tranquilidade. Vai dar um baita jogo e vai ser um jogo difícil. Agora, quem já jogou classificado foi isso, um jogo mais no banho-maria. Por quê? Porque quem está em campo e vai jogar, e sabe que vai jogar, por exemplo, você tem algumas questões. O Rossi sabe que vai jogar. A Arrascaeta vai jogar. Luiz Araújo vai jogar. Vai voltar o Gerson. O Jorginho vai jogar. Com toda certeza vai ter Jorginho, Pulgar. Você tem uma estrutura básica do Flamengo que está aí, que é reconhecida. Tenho dúvida naquela linha de 4 ali, os 2 zagueiros e os laterais, eu não sei até agora. Só que nós temos assim, a quarta-feira, quinta, sexta, sábado e parte do domingo para recuperação. Para quem vem do futebol brasileiro, isso é um luxo. Isso é uma eternidade. Né? Aqui eles podem até pensar em fazer um amistoso no meio disso. Porque é muito tempo o futebol brasileiro. Então, cara, dá para jogar. O Danilo é uma questão, tá? Porque o Danilo veio e permaneceu nesse jogo. Você fala, poxa, mas será que ele vem com o Léo Ortiz e aí o Danilo... mas o Léo Ortiz também podia estar mais presente. Então, ficam dúvidas a respeito... Ele mudou os Léos, né? Uma hora tirou o Ortiz, outra o Léo Pereira, a respeito da formação. Lateral direita também, o Wesley no banco de reservas. Então, assim, acho que você tem a base do Flamengo, mas algumas decisões são importantes. Mas a base é aquele time. E sem o Pedro. Não acredito que o Pedro inicie essa partida. Aí ele pode tanto vir de Luiz Henrique quanto de Gonçalo Plata para começar o jogo. E o Luiz Henrique, que é um cara que... Bruno Henrique, Bruno Henrique. O que eu falei? Luiz Henrique. Quero do Botafogo. O Bruno é um cara que, quando entra, resolve partidas, né? Ele tem... Essa é uma característica dele. O Felipe falou sobre isso. Então, vamos ver quais são as decisões. Mas é outro time, outra situação, um outro comportamento. Pode ver que o gol sai depois que toma 1-0. Opa, vamos dar um jeito aqui. Sim. E sai com empate. Então, acho que esse jogo não baliza o Flamengo que a gente vai encontrar. Thomas Miller falou isso. Falou para o Sport TV no final do jogo. Legal quando
a experiência do jogador, como o jogador tem a consciência, ainda mais um veterano, né, das coisas do futebol. E ele fala, olha, fase de grupos quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Mata-mata é completamente diferente. E mata-mata é outro campeonato, sim, completamente diferente. Não vai ficar carregando muita coisa da primeira fase. O Birner, os 2 zagueiros e os 2 laterais, quais devem ser contra o Bayern de Munique, hein? Tudo bem? Primeiro, William, boa noite a você, Calçade, ao Jean, aos fãs e aos fãs do esporte. Bom, se é um time que você olha no papel e você olha o que vem jogando e que você pode especular ganhar o Mundial, mesmo não sendo favorito, o Flamengo não está entre os favoritos, é o Flamengo. O jogo contra o Bayern é uma bomba que o Flamengo tem que desarmar. Porque o Bayern é um time de muita posse de bola, com alguns jogadores de nível técnico muito alto. Muito alto. Eu não sei se o Musiala volta, ele estava no banco hoje, não entrou. Joga demais. Michael Olise joga demais. Lado direito do ataque, joga demais. Aí você pergunta quem? O lateral que marca um pouco mais. Porque eu não acho que o Felipe vá abrir mão das suas convicções. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que o Felipe vai fazer. Eu concordo com o Calçade. Não é um jogo para o centroavante. É um jogo para você ter transição rápida. Eu acho que o Flamengo pode brigar pela posse de bola com o Bayern de Munique, mas a tendência é que perca. Vale lembrar que o Kompany, o técnico do Bayern de Munique, é um discípulo, assim, guardiolista enorme. Quando o Bayern contratou o Kompany, o Bayern ligou para o Guardiola para saber se tinha nível Bayern de Munique. O Guardiola, vai lembrar, trabalhou no Bayern de Munique, sim, né, saindo do Barcelona. E falou sim. Então é um time de muita posse de bola, de muita construção, de muita marcação alta. Quais são as minhas dúvidas? Primeiro, você tira o Léo Ortiz, você ganha um pouco de saída de bola. Mas você deixa o Danilo. Alguém tem que marcar o Kane no combate. Então você já tem uma dúvida. 2, você vai com laterais mais rápidos ou laterais mais marcadores, porque ambos os lados do Bayern de Munique, do outro lado, seja com Coman, com Gnabry, do lado esquerdo, são lados muito fortes. 3, você briga pela posse de bola mesmo, porque tem uma coisa que o Flamengo vai poder usar, e tem que usar. O passe por trás da defesa do Jorginho, do Gerson, do Eric, para o Luiz Araújo e para o centroavante de velocidade. Porque o Bayern vai jogar com linha alta. E o Bayern deixa espaços várias vezes. Então eu tenho muita dúvida a respeito do que o Flamengo vai fazer. É um jogo dificílimo. O Bayern, para mim, é um dos 3 melhores times, um dos 2 melhores times do campeonato. Quando a gente fala de qualidade de jogo na temporada, o terceiro seria o City. Não foi para mim. Sim. Não estou nem colocando o Madrid nesse pacote. Sim, sim. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é um jogo muito grande do Flamengo. O Bayern é favorito. Mas se o Flamengo fizer uma grande partida, vai ter que ser a grande partida mesmo. Tem jogo. Uma grande partida mudando a sua característica, esperando um pouquinho mais, sendo um pouquinho mais defensivo, ou uma grande partida não abdicando daquilo que o Flamengo faz. E como tem feito, inclusive, nessa fase de grupo, Jean? Tudo bem com você? Tudo bem, beleza, William? Boa noite para todos. Bom, primeiro, eu entendo, acho legal, acho até divertido esse otimismo do torcedor rubro-negro. Na maior parte das vezes, a gente tem visto, inclusive em rede social, muito torcedor seguir a linha do torcedor que foi ouvido ali pelo Pedro Henrique Torre. Mas, eu acho que foi um dia de muito pouca sorte para o Flamengo, de maneira geral. Muito pouca sorte no jogo, mas essa acho que conta pouco, né? O Flamengo perdeu 5,5 milhões com esse empate, porque meteu 4 bolas na trave e poderia ter vencido, mas tudo bem, não vai mudar a vida do Flamengo também 5 milhões de reais. Então, acho que a pouca sorte no jogo de hoje, metendo 4 bolas na trave, conta menos para mim do que a pouca sorte que ele teve ao ver o Benfica vencer o Bayern de Munique. Como você disse, o Bayern poupou praticamente o time titular inteiro. Mas criou várias chances para ganhar o jogo, jogou muito bem. No segundo tempo, principalmente. O Bayern fez muito. O Bayern mereceu vencer pelo que ele jogou. Não é que o Bayern não estava nem aí com o jogo, né? O goleiro do Benfica acaba sendo o melhor em campo, fez 3 belíssimas defesas na segunda etapa. Quem vem com aquela tese que eu acho completamente estapafúrdia, de que o Bayern preferiu pegar o Flamengo ao Chelsea, acho que está completamente equivocado, não vi o jogo, porque, primeiro, o jogo não mostrou isso, né? Quando você transforma o goleiro adversário em melhor em campo, eu acho que você queria ganhar. Então o Bayern tentou ganhar a partida,
Eu não estou dizendo, tentou ganhar para fugir do Flamengo, não é nem isso que eu estou falando. Mas esse papo de que o Bayern preferia pegar o Flamengo, eu discordo completamente. E outra, o Kompany tem que ganhar um Oscar de melhor ator no banco de reservas, porque o técnico do Bayern estava inconformado que o gol não saía e tudo mais. Então, assim, é um adversário duríssimo, muito mais difícil do que seriam Benfica ou Boca Juniors. E eu sou daqueles que acho que no mata-mata você pode sempre ter a sua vida facilitada se você tem adversários menos complicados para enfrentar. E o Flamengo, que fez uma baita primeira fase, né? Conseguiu vencer o Chelsea, ficar na primeira colocação, tinha uma perspectiva de pegar Benfica ou Boca Juniors nas oitavas e depois, no pior dos casos, o Botafogo nas quartas. Muito bem, a perspectiva virou Bayern de Munique nas oitavas. Certeza. E se passar do Bayern de Munique, quase certo, eu diria, Paris Saint-Germain nas quartas. Ou seja, ele está em um outro campeonato. Um campeonato duríssimo. Ele foi para Champions. Ele foi pra Champions. Isso. E aí a gente está falando... Champions de primeiro escalão. Isso agora a gente pro tá lado falando da dos- Champions. Candidatos a Estamos falando título. dos europeus top agora, entendeu? Então, assim, talvez os dois principais favoritos. Então, de fato, virou um caminho muito difícil. A pergunta sobre se o Flamengo tem que mudar para jogar, eu acho que é natural que você mude, porque quando você enfrenta adversários deste nível, desse patamar, é normal que eles consigam se impor, se não o jogo todo, pelo menos em boa parte do jogo. Então, acho que assim, o Flamengo vai ter que fazer valer essa característica que ele tem também de saber jogar explorando espaço deixado pelas linhas altas do adversário, porque neste caso isso vai acontecer. O Bayern de Munique não é o Los Angeles, então assim, ele vai subir, ele vai marcar alto, ele vai deixar alguns espaços, mas é muito mais difícil segurar esses caras. Dúvidas na escalação? De fato, eu acho que assim, a presença do Danilo como titular pode indicar... Você acha que uma mudança para uma linha de 5, que nem ele já usou uma vez contra o Corinthians, quando perdeu um jogador, Aí eu não sem acredito. chance? Aí eu não acredito. Eu acho que a gente pode ter dúvida em relação às peças. Assim, Acho que para mim, a principal dúvida é quem vai ser o lateral esquerdo. A maior dúvida é na linha esse é defensiva. bom. É. É O linha resto do defensiva, time O exatamente. lateral esquerdo, se a gente pegar a primeira fase, a gente vê um jogo contra o Chelsea em que o Flamengo usou Ayrton Lucas. Para mim, até de maneira surpreendente. Foi. E não o Alexandro. Para mim, o normal seria contra o Bayern de Munique, pela característica e pela potência que tem os jogadores de lado E o lado do mais Bayern, forte do Bayern, o lado os de esquerda do titulares, Flamengo, o lado direito do Bayern. O normal seria você colocar o Alexandro ali. Então, não sei se vai ser o Alexandro, se vai ser o Ayrton. Eu iria com o Alexandro. Eu iria com o Alexandre também. O Danilo, com toda a experiência que tem, é um cara interessante. Agora, o fato dele começar jogando hoje pode indicar que ele não comece o jogo contra o Bayern? Me parece que não. A partir do momento que o Arrascaeta foi titular hoje. Pois é, e ele vai jogar contra o Bayern. Isso me surpreendeu. Eu achei, sinceramente, que o Flamengo hoje ia começar com um time completamente reserva. No fim, ele poupa os 4 jogadores que estão pendurados. E alguns... E começa o jogo com o Arrascaeta, começa o jogo com o Luiz Araújo. Eu não achei que esses caras fossem jogar, para ser bem sincero, a partir do momento que você está com o primeiro lugar assegurado e que você está jogando a cada 3 dias. Mas aí é aquela história, né, que eu sempre digo, o técnico está olhando os caras, ele tem Deixa eu todas só as acionar o Pedro Ivo, Vambora. o Calçade, rapidinho, que o Pedro Ivo está com a gente e me parece que o Pedro Ivo hoje está tranquilo, está sem muita gente em volta. Dá para participar do programa inteiro. Olha aqui. Comemora antes, não. Ó, tem um acho pessoal bom, não. chegando lá. Tem um pessoal chegando lá. Não, o Pedro tá bem. Pedro tá bem, tá sossegado. Pedro, a gente tá tentando destrinchar esse Flamengo aqui, pensando no jogo contra o Bayern, o que vai ser a linha defensiva, se vai com Pedro, se vai sem Pedro, se o Danilo vai na zaga. Você que tá acompanhando aí desde o começo, desde antes de começar a competição, chegou um pouquinho antes. O que você imagina desse Flamengo aí, pelo que você conhece aí de perto, meu querido? Tudo bem com você? Tudo bem, William, tudo bem. Um abraço a você. Eu estou acompanhando aqui atentamente o debate desde o início do programa. Já peço antecipadamente desculpas caso a internet oscile, que a gente está numa área um pouco mais afastada, que apesar do Camping World Stage ao fundo, está numa área um pouco mais afastada. O sinal já oscilou, mas pelo menos eu estou ouvindo bem vocês. Estou acompanhando o papo. Eu acho que dá para tentar destrinchar, tentar entender algumas situações do Flamengo para esse jogo contra o Bayern. Pegando do goleiro até o último atacante, acho que ele mantém o Rossi, claro. Acho que ele vai com o Varela na direita, acho que ele vem com o Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro. Só palpite, Pulgar e Jorginho com a Arrascaeta no meio, Gerson pela direita, Luiz Araújo pela esquerda e talvez o Bruno. Acredito mais no Bruno
no comando de ataque. Acho que sim, acho que será um jogo que não necessariamente o Flamengo vai imprimir o ritmo que ele quer, porque é do DNA dele. Acho que vai ter um pouco mais de dificuldade do que o jogo contra o Chelsea, de dominar, de ser dominante, controlar as ações. O time do Bayern, vocês já falaram bem, é bem diferente do time do Chelsea. Mas acho que tem uma situação, o Bayern, pelo que deu para perceber, a gente vai tentando acompanhar o jogo com certo atraso aqui, não dá para acompanhar ao vivo, a gente está na programação, está em deslocamento, mas o que eu consegui pescar do Bayern, especialmente ele no jogo contra o Boca, é um Bayern que encaixa muito, sempre 1 contra 1, não necessariamente alguém da sobra. Apostaria no Bruno para tentar escapar, apostaria no Luiz para tentar escapar. Acho que é isso que vai tentar salvar o Flamengo num jogo de oitavas de final no próximo domingo. Não vai ser um Flamengo talvez dominante, mas eu acho que a primeira fase ela faz o Flamengo entrar diferente para esse jogo. Acho que se você chega para o domingo com uma primeira fase ali claudicante, tropeçando, passando em segundo, o Bayern passando em primeiro do outro lado, você com mais tropeços do que vitória, então acho que é um pouco diferente. Isso tudo que eu disse aqui também, William, pitaco dentro do que dá pra gente pegar de impressão, mas às vezes tem um cara que tá um pouco mais fadigado, ou o Alexandre não respondeu bem hoje, o Ayrton Lucas pode estar melhor, então o Varela tá com alguma situação, o Wesley tá pedindo passagem, mas acho que seria uma projeção, mas só projeção, acho que a gente ainda vai tentar entender muito, tem bastante tempo, né? Hoje é terça-feira, o jogo é domingo, isso potencializa essa recuperação do Flamengo, que muito provavelmente amanhã, inclusive, ganha uma folga aqui em Orlando. É bom lembrar, o Flamengo segue aqui em Orlando, treina aqui quinta, sexta e sábado. Só no sábado decola para Miami. Decola, digo aqui porque é uma situação muito perto, né, na Flórida. Então, acho que vai ter um tempo de descanso, vai ter um tempo de recuperação, vai ter tempo para o Felipe pensar. Ele revelou que os analistas já estavam de olho nos possíveis adversários, tendo a achar que os analistas estavam olhando muito para o Benfica e para o Boca. Acho que todo mundo começou a olhar para o Bayern hoje. Mas pitaco, projeção dentro do que a gente imagina, não imagina um Pedro que eu acho que perdeu talvez um pouco a oportunidade de recuperar essa confiança. O jogo não pede isso exatamente contra o Bayern, independentemente, mas eu acho que tem o Luiz Araújo por ali, tem o Bruno hoje quando entra muito festejado, pessoal ainda com a memória da decisão, do caráter decisivo do jogo contra o Chelsea. Então acho que é isso que dá para projetar. Agora é curioso que muito pouco se fala, né, sobre o jogo daqui, muito se mira o jogo do Bayern. Acho que foi a tônica hoje aqui em Orlando, no Camping World. O pré-jogo já se falava muito de Bayern e pouco de Los Angeles. E acho que isso entrou em campo também um pouquinho. Aí eu deixo para vocês esse assunto. Acho que isso entra também um pouquinho em campo da atuação do Flamengo, que claro, não tinha como ser igual à estreia, não tinha como ser igual ao segundo jogo. Era um desenho muito diferente de time. Você perde Pulgar, você perde Jorginho, você perde Gerson. Então acho que não dá para mim para querer ficar muito na comparação dos outros dois jogos, William. É isso, o sinal tá ótimo, hein, Pedrão? É só ir chamando aí que a gente vai te acionando também, vai passando a bola para você, a gente vai trocando aqui. O Santo é forte, rapaz. Bom, garoto, tá forte mesmo, viu? Óbvio, fazer gol no Bayern não é uma coisa fácil, mas não é um grande dilema. E a jogada de gol é a jogada do passe saindo dos jogadores mais rápidos de frente, passe saindo dos volantes principalmente, que tem muita qualidade para isso. Acelerando, né, Birner? Ou até de um dos zagueiros. Os dilemas de você enfrentar o Bayern de Munique, o primeiro é você escapar da marcação alta do Bayern de Munique, que é muito bem feita. E o segundo é não tomar gols. Estou falando isso do jogar, não estou falando que tem que jogar retrancado. Estou falando que o Bayern de Munique é uma máquina de fazer gols. Acho que a primeira coisa que o Flamengo tem que fazer é entrar pensando em não tomar gol, é isso? Eu acho que olhando o nível de jogo que as equipes têm mostrado, a não ser que o PSG se engaje no jogo de fato e que o Dembélé volte, o Bayern tem o ataque mais poderoso do Mundial de Clubes, porque coletivamente é o melhor deles, o outro é o do PSG, e tecnicamente tem alguns jogadores que desequilibram demais. Principalmente, repito, Olise e Harry Kane, e Musiala se jogar.